Estamos de volta conversando aqui com dois ex-governadores, com o Binho e com o Jorge Viana, né? Com o Jorge e com o Binho, porque veio depois o Binho. Mas deixa eu falar um pouquinho com o Binho. A Marina esteve aqui recentemente, sua amiga do coração, irmã até. Né? Irmã. E a É comadre, né? É minha comadre. É comadre, a irmã é tudo. Eu fiz uma pergunta para a Marina, porque ela conviveu, você com o Chico Mendes. Uma vez eu te encontrei em Chapuri, você vinha de mochila, vinha lá de dentro da reserva, 2005, por aí mais ou menos. Você estava lá vendo um trabalho dentro da reserva de Chico Mendes, a pé de mochila, com as botas aqui e tal. E eu fiz uma pergunta para a Marina, e eu quero, depois de ver tudo que a gente vê, não só no Chapuri, na reserva, essas coisas todas, no mundo, você acha que valeu a pena o Chico morrer por tudo isso, assim? Olha, eu conheci o Chico profundamente. Ele foi um pai para mim, né? A gente tinha uma diferença grande de idade. E eu, muito garoto, ele me convidou para coordenar um projeto de educação lá. O Chico criou uma coisa que não existia, que é o movimento socioambiental. Na época do Chico, os ambientalistas imaginavam a preservação sem gente. Sim, Então era cercar as florestas, especialmente os ambientalistas europeus. E o Chico Mendes tinha, de outro lado, os militantes de movimento social que não queriam saber de natureza. Então os sindicatos, os partidos, o próprio PT ainda não sabia lidar com isso. E ele juntou esses dois grupos, né? Ele juntava todo mundo, ele fazia essa grande união. Então a morte do Chico Mendes, nada paga a gente ter perdido o Chico Mendes, né? Eu chorei muito, 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 muito com a morte dele. Fomos lá na mesma noite, na mesma Toyota. A gente foi juntos. Logo que mataram 7 horas, 8 da noite, a gente já estava saindo de Rio Branco para ir. Mas o Chico deixou um legado que ele deixaria vivo ou morto. Eu queria que ele tivesse deixado vivo, né? Porque ele era muito inteligente, muito, muito, muito inteligente. E era uma pessoa que unia. Então essa coisa, o jeito que o Jorge trabalha, a Marina, a gente aprendeu com o Chico. Trabalhar com todo mundo. E ao mesmo tempo, saber que cada um tem sua ideia, sua posição e respeitar. Respeitar as posições. É esse momento que o mundo está vivendo, das pessoas não se respeitarem. Cada um tem direito a ter sua ideia e é importante, é rico que tenha divergência. E o Chico deixou esse legado também para a gente, e para muitas organizações, ele ensinou. Essa abertura. E do ponto de vista do meio ambiente, ele criou as reservas extrativistas. Se não fossem as reservas extrativistas, a situação estaria muito pior. Então ele não só criou as reservas extrativistas, mas junto com Ailton Krenak, eles criaram a Aliança dos Povos da Floresta. Então quando você olha a Amazônia, as áreas que ainda estão sobrevivendo com toda a dificuldade, são elas. Se não existissem essas áreas que eles criaram, a gente estaria numa situação muito mais difícil. Para a gente fechar, eu volto aqui com o Jorge. Quando se criou a reserva, por exemplo, pega a Resex ali, é de Santa Quitéria, tem outras também, né? Sim. Não faltou criar ou investir numa consciência como o Chico também pensava? Para não chegar ao ponto que chegou agora? Eu acho que o problema não é de consciência, eu acho que o problema é de economia. Porque a economia puxa tudo. E o país ainda não conhece a Amazônia, não sabe do potencial que tem a Amazônia, né? E a gente vive uma situação que a economia está girando para um lado que não é o caminho correto para o futuro do mundo, da humanidade, e dá dinheiro. Dá dinheiro. Posso botar minha colher? Fica à vontade. Claro. Veja bem, saiu essa semana um artigo do dono, a família que é dona dessa TV, Marcelo Moura. Eu me impressionei, saiu numa C24 horas. Ele falando, o modelo econômico do Acre não se mostra. Deveria ter o modelo da Floresta Viva. Eu falei, mas está falando comigo. Olha só. Nós criamos o governo da floresta, o PIB, Produto Interno Bruto do Acre, disparou de 1 bilhão para 7 no meu período, depois do Binho. Foi para perto de 10. O Acre tinha emprego pleno. Nós fizemos 8, na minha época, 8 aeroportos pavimentados. Nós fizemos as estradas, na minha época. Nós botamos luz elétrica para todo mundo. Fizemos a maior revolução na educação, que foi até o Binho. Na saúde, construindo o Hospital do Juruá, fazendo o Hospital do Idoso, do Câncer aqui, só para citar alguns, da criança também. Botamos maternidade dos municípios. Eu estou falando que no governo da Floresta foi onde teve mais infraestrutura, mais emprego e melhor economia. Só que isso éramos nós aqui. Aí o Blário Maggi veio aprender com o Binho como é que levava para o Mato Grosso. Hoje, o mundo inteiro está discutindo aquilo que a gente falava. Quando eu vi o Marcelo falar isso, eu digo, ó, então tem toda a razão.
o modelo econômico que a gente tem. Qual é o modelo econômico? Quando a gente fez lá na reserva, eu criei manejo comunitário, construí a fábrica de preservativo, está fechado. O manejo comunitário para botar a fábrica de taco também não funciona. Criamos Dom Porquito, que hoje é o maior sucesso de exportação do Acre. A Criaves aí já foi, a Dom Porquito foi no governo do Tião. Foi. A gente criou uma unidade de ração lá, construímos a Estrada do Pacífico. Aí outro dia tinha gente até do Ministério aqui, com os políticos dizendo, temos que fazer uma Estrada do Pacífico. Nós já inauguramos há 20 anos atrás com o Fernando Henrique, meu governo. Então, gente, o Acre estava indo muito bem e agora está indo muito mal. O Acre, a gente se orgulhava, o povo vinha para cá e agora as pessoas pegam o primeiro avião, quando pode, para ir para Santa Catarina ou João Pessoa. Significa que o modelo e esse desenho político que nós estamos vendo hoje é uma tragédia. Por isso que eu estou motivado a disputar o Senado. Não é contra ninguém, mas é a favor do Acre. Esse modelo político, ele parece que vai se permanecer também, né? Pois é, mas você mesmo. Esse aqui foi um bom deputado, você. Não Obrigado. Conseguiu se reeleger. Obrigado. Não conseguiu se reeleger. E aí, outras pessoas que entram com dinheiro, com alguma coisa, porque, cara, não é assim. Tem que ter o sonho na frente, tem que ter o propósito na frente. E eu não vou abrir mão, porque o Dom Moacir me ensinou a gente nunca ser indiferente. Quando eu vejo hoje que no centro de Rio Branco ninguém pode andar a pé, ninguém mais anda, um monte de pessoas abandonadas, tudo largado. Eu passei no Parque da Maternidade ontem com o Binho, onde era a floresta digital. Gente, 16 anos atrás, nós tínhamos internet nos seringais, nos lugares. O governo do Binho, ele começou lá no meu. O Aníbal, o Binho, o Mâncio. Cara, hoje estão depredando tudo, acabando com tudo. Quando eu vejo a capital desse jeito, o patrimônio que nós fizemos, uma biblioteca que a gente fez linda da floresta, uma das melhores do Brasil, fechada, o teatrão fechado. O que falta mais fechar? Então, ontem foi 63 anos do Acre Estado, mas fico triste. Aí, em vez de chorar, jogar pedra nos outros, sabe o que eu estou fazendo? Tá bom, com a minha experiência, eu vou oferecer meu nome para o povo do Acre para ser senador. Se quiserem, eu vou ajudar. Eu não quero brigar com ninguém, eu quero ajudar meu Estado, porque o meu partido mesmo, a minha história de vida é o Acre, cara. Então, eu não abro mão, é aqui que moram minhas filhas, meus netos, e aqui que tem minha paixão. Tem gente que pode gostar muito do Acre, mais do que eu não. Então, eu aprendi com meus pais, acriando, meus avós acriando, como o seu, como sua família. E é nisso que me move. Aí, quando eu vejo assim um Binho, pô, cara, eu sonho com o Acre dando certo de novo, juro a você, Astério. Não quero nada mais. Tem tempo, Binho? Tem tempo. Claro que tem tempo, né? Pior a gente já passou. E essa conjuntura nacional aí? Eu queria que você falasse um pouquinho, Jorge, em seguida. A gente vê ali uma situação do governo federal, né? Olha, a gente tem a honra de ter um presidente como o Lula, com a história, com a trajetória. É uma liderança mundial. Mas é um cenário muito difícil. A gente tem um Congresso com uma fábrica de emendas que ele fica completamente sem recurso para fazer o que ele gostaria de fazer. Mesmo assim, ele tem milhares de projetos para mostrar. O Pé de Meia, por exemplo, né? Só falando da educação, eu poderia puxar um rosário aqui. Você trabalha com educação ainda, né? Trabalho com educação. Você se especializou nessa área, né? O Jorge falou que eu trabalhei com 5 ministros, sem contar comigo, porque eu também já fui ministro. Assumiu, verdade. Assumiu, né? Eu tive meu dia de princesa. Quando o ministro viajou, eu virei ministro. Eu cheguei para o assessorista lá, vou te dar um aumento agora, porque agora eu sou o ministro aqui. Mas, enfim, da educação, gente, não é pouca coisa, não. Mas brincadeira à parte, os municípios do Acre estão recebendo recursos do Fundeb, porque eu mudei o Fundeb. O desenho da principal fundo de financiamento do Brasil, fui eu que desenhei. E está na Constituição. Eu que criei um negocinho chamado VAT, que permitiu que os municípios do Acre, milhares de municípios do Brasil que não recebiam recursos, passaram a receber. Porque havia eu fiquei uma semana estudando dentro da FNDE o funcionamento e vendo o desperdício de recursos. Sim. E eu corrigi isso. Então, a educação é minha paixão. A contribuição sua que está aí, né? Mas não é só na educação que o governo Lula tem feito muita coisa, não. Ele tem feito muita coisa na saúde. O Conselhão está funcionando muito bem, então ele está precisando de primeira infância, não só na parte da educação, mas a saúde, a assistência social. Por que o debate político atual engole tudo isso? Por que você já pensou sobre isso? Sim, eu já pensei muito. Eu compreendo que o povo brasileiro fica triste com o país não ser o que ele merece ser. O Brasil merece ser muito mais.
E há uma tendência, um senso comum de que todo político é igual, e isso é uma tristeza. E o povo fica com medo da política ou fica refratário à política, mas sem a política a gente não faz a mudança. E o presidente Lula, ele não pode fazer as coisas sozinho. Ele depende de um Congresso que, infelizmente, é muito ruim. Eu acho que tem também uma componente de rede social, que hoje a gente vive, todo mundo, e tem gente que profissionalizou-se de espalhar mentira, destruir reputação. Aí mistura tudo, aí a população vê aquilo, nivela todo mundo, aí os espertalhões ganham. Você veja aqui no Acre, cara, a gente tem... Eu fui 8 anos, Astério, eleito um dos melhores políticos do Congresso Nacional, porque é um grupo de jornalistas, de formador. 8 anos seguidos. Saí, deixei de ser senador, não fui reeleito. De lá para cá, nenhum político do Acre foi eleito nenhum ano. Todo ano tem eleição, a gente fica fora. Como é que o Acre vai ter importância lá em Brasília? Não quero ser melhor que ninguém. Não é isso. Mas cara, é através da política que a gente faz a transformação. Eu vejo lá aquelas obras, né? Aí o prefeito Bocalon botou o nome da ex-esposa dele, Dona Beth Bocalon, num viaduto. Não fez uma avenida, não fez, mas botou lá. Aí agora o senador, não quero, com todo respeito, ele aqui vai se colocar, mas acho que aquele senador que é do Mato Grosso do Sul, o Bittar, com todo, é só aqui um registro, porque ele foi relator do orçamento, mandou dinheiro para todo canto, e não botou R$1 na BR, e agora está todo mundo reclamando da BR. É relator do orçamento no governo Bolsonaro. Aí vai ter outro viaduto, vai levar o nome de Bittar. Ali no bairro da Paz, acabei de passar, tem 2 pontes no Igarapé Batista que eu construí. Aquela duplicação ali. Fiz a duplicação num bairro pobre que a gente viu que era uma invasão. Aquelas 2 pontes emendadas, porque elas são duplas, é maior do que o viaduto Bocalon. E aquilo ali nem botamos, não trouxemos nem Ivete Sangalo para inaugurar. A gente trouxe a Ivete Sangalo para inaugurar a duplicação para o aeroporto, o anel viário, a 4ª ponte. Aí ela veio fazer uma festa. Gente, até nas festas, modéstia à parte, a gente arrebentava, porque o Acre trazia os grandes artistas para celebrar a inauguração de coisas. E eu acho que é assim que o Acre deveria funcionar, para a alegria, para as coisas estarem acontecendo. Eu tenho muita fé que dias melhores virão. Quando é que você se afasta da Apex Brasil para se dedicar para uma candidatura ou pré-candidatura ao Senado? Então, eu estou doido para... Há essa cobrança, né? Eu primeiro tem que estar aqui. Eu quero pedir desculpa para as pessoas assim que me cobram com justa razão. Eu queria estar mais presente. Aqui é a minha casa, minhas filhas moram aqui. Hoje é o aniversário da minha netinha mais nova, mas a gente celebrou ontem. Tenho 3 netos. Mas, gente, eu estou numa missão e tudo que eu faço é com intensidade. Mas eu estou ajudando também. O Acre foi o estado que mais cresceu as exportações do ano passado e graças à Apex. Foram 87 milhões de dólares pela primeira vez. O máximo tinha sido 40, cada estrada do Pacífico. E esse ano vai passar de 100 bilhões. A gente não esquece o Acre não sai de mim, eu não saio do Acre. Mas eu tenho, Astério, que ter um pouco de paciência. Eu vou aumentar a minha frequência aqui para poder ouvir mais, conversar mais, caso eu tenha definição de uma candidatura ao Senado, porque isso está sendo trabalhado ainda, estou sendo cobrado para isso. E, claro, quando for ano que vem, eu tenho que estar todo o tempo. Mas eu acho que quem quer ganhar a eleição no próximo ano, no caso nosso, a gente tem que começar o trabalho agora, imediatamente. Binho, muito obrigado pela sua vinda. O nosso agradeço. tempo foi curto aqui. Aqui eu precisaria de, acho que umas 2 horas para a gente conversar aqui bem à vontade. Aí né? foi bom matar a saudade. Foi bom mesmo. Muito obrigado, Binho, por ter vindo aí, tá? Eu que agradeço. Jorge, obrigado também. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com você e o Binho, 2 colegas aí que ficavam pensando no cosmos, né, mas que fizeram coisas legais que sirva de exemplo para a juventude de hoje. Fazer revista, fazer jornal, fazer mural. O melhor da gente era o Binho. O cara era bom mesmo. Mas o Binho não era o melhor, ele foi um dos melhores secretários da minha prefeitura, no governo, e é um dos melhores amigos que essa vida me deu. Gente, eu vou para o intervalo começar, daqui a pouco eu volto, que a gente tem cultura daqui a pouquinho.